Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje essa live vai ser do poder. A gente gosta muito quando chega esse momento onde a gente pode parar, né, Taylor? Os afazeres do dia, nossa rotina corrida, Um que frenesi. é demais, e dedicar esse tempo. A gente fez esse propósito de dedicar esse tempo para a gente conversar sobre assuntos que interessem a você que está aqui com a gente, que é nosso seguidor aqui do Escola de Negócios, da Promove, que é embaixador, que sente na pele as coisas que a gente traz aqui para a gente discutir, para a gente crescer junto, para a gente aprender, para a gente superar e assim tornar essa nossa vida de embaixador muito mais leve. Na verdade, esse é o intuito, tornar a sua vida mais leve, tornar os seus problemas mais amenos, Mais suaves, com né? conhecimentos que podem fazer você sair desse status que você está e ir para um outro. Porque, assim como a Bíblia diz, a nossa mente deve se renovar a cada manhã, não é verdade? Assim como as misericórdias de Deus se renovam, A cada dia. a nossa mente também se renova. É verdade. Como que a minha mente se renova, Patrícia? Ora, através do conhecimento que você faz com que entre na sua cabecinha. E todo conhecimento que entra, pessoal, ele não pesa. Muito pelo contrário. Conhecimento agrega. Oi, Kelly. Oi, Wellington. Juliana. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui falando sobre a importância da gente dedicar um tempo do nosso dia para exercitar nossa mente, para renovar nossa forma de pensar. E que bom que você está aqui, viu? Porque se você está aqui, você está muito interessado em saber como é que a gente faz para fazer o que a gente tem que fazer sem ficar pensando no pitaco alheio, sem ficar pensando no que fulano, beltrano, ciclano vai pensar ou dizer. Com aquele medo. Será que eu faço isso? Mas se eu fizer isso, as pessoas vão me criticar, Patrícia. Aí você pega o seu celular, tem que fazer as coisas, tem que fazer suas tarefas, tem que fazer o seu trabalho e você fica pensando, mas se eu fizer esse rios aqui, nossa, se a minha sogra vê, se a minha prima vê, se o meu namorado vê. Então, assim, a gente às vezes cria prisões para o nosso crescimento, porque a gente fica pensando muito no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, no que os outros vão julgar. E a crítica é justamente isso, é um julgamento, é uma análise, né? Alguns até falam, né, olha, esse filme recebeu a crítica não sei de quem, ou seja, alguém analisou a fundo, alguém julgou a fundo. Mas acontece, meus amigos, que a maioria dos seres humanos gostam mesmo de julgar a vida alheia. É ou não é verdade? Quem concorda comigo diz sim aí no chat. É ou não é verdade que o ser humano gosta de julgar a vida alheia? E gosta, hein? Se você concorda comigo, diz sim, que daí eu vou saber que você está me ouvindo, que você está entendendo o que eu estou falando. Que você tá vivo aqui nessa live. Você está vivo aqui nessa live. Porque na real, gente, é verdade, a gente se priva de crescer. E eu digo pra você, com esses anos de estrada aí, com a Promove, fazendo tanta coisa, você sabe, se você não sabe, eu vou te contar. Para chegar até aqui, a gente teve que, às vezes, ser muito doido, né, Taylor? Às vezes ser muito doido. Às vezes sair da casinha, fazer o que ninguém tava fazendo, fazer o que ninguém falava em fazer. A gente saiu na frente, foi fazendo e sim, às vezes a gente pensava, meu Deus, mas e se pastor fulano vê, e se pastor ciclano vê? E muitas vezes a gente se limitou a fazer coisas por conta disso. Mas quando a gente viu que a gente estava atrapalhando o crescimento da empresa, da equipe, das pessoas, a gente falou assim, não dá pra gente ficar paralisado diante do pensamento de que alguém pode ser que vá me julgar, ou alguém que vá dizer, nossa, faria melhor, nossa, eles são tão bons fazendo isso. Então, quando a gente parou de pensar nisso, aí a gente foi, e sabe que nome a gente levou, né, Teira? A gente leva até hoje? Nossa, como vocês são inovadores, Sim. Como vocês são ousados, como vocês são criativos. Agora eu te pergunto, se nós tivéssemos parado nas primeiras críticas, será que nós teríamos esse reconhecimento?
Então, na verdade, essa trajetória vai fazer com que você se encontre com pessoas críticas ao longo da sua jornada. E existe mesmo, né, gente? Não dá para negar. Infelizmente, no nosso meio, existem pessoas que são extremamente críticas e às vezes aquilo é da natureza dela. É da natureza dela ter, assim, aquele prazer de pisar na ferida dos outros, sabe? Aquele prazer de você fez tudo certinho, mas por um negocinho a pessoa vai lá e parece que quer esmagar, né? O resto do seu amor próprio. E é justamente isso que acontece. A real é essa, gente. Não tem outro jeito. E às vezes as pessoas fazem isso por quê? Então vamos analisar. Por que as pessoas me julgam, Patrícia? Por que as pessoas me criticam? Por que eu faço as coisas e sempre tem um defeito, sempre tem um problema? Então vou te dizer por quê. Às vezes as pessoas criticam, em primeiro lugar, porque elas estão assistindo alguém fazer. E quando você assiste alguém fazer, as chances são de que, como você não sabe como é fazer aquilo, então fica muito mais fácil você olhar e achar que você é um crítico de filme ou de livro e criticar a vida do outro. É ou não é verdade? A outra razão por que alguém vai te criticar é porque gostaria de estar no seu lugar, gostaria de fazer o que você fez, mas como não tem competência para isso, então ela vai lá e te critica para poder te diminuir, para você ficar da altura dela. Entendeu? Então, essa é a segunda razão porque uma pessoa critica. E a terceira razão porque alguém te critica é porque, como eu disse, às vezes tem pessoas que a natureza dela é ser tóxica, é ser crítica, é acabar com os outros, com aquilo que os outros estão fazendo. Esse passo anterior, foi feita uma pesquisa uma vez que fazia a seguinte pergunta. Em uma empresa, né? Olha, se houver essa possibilidade de o seu colega que está ao seu lado, né, colega de trabalho, ascender na carreira, o que você preferiria? Que ele ascendesse ou que você fosse rebaixada? Responde aí, o que você acha que o pessoal respondeu? Que o seu colega de trabalho tivesse uma ascensão na carreira ou que você fosse rebaixada? O que você acha que esse pessoal respondeu? Eu já posso imaginar. Eu já posso imaginar. E você? Pasmem, a grande maioria das pessoas preferia fazer assim, ó, não, faz o seguinte, me rebaixa, mas não sobe ele não. Olha que coisa terrível. Você já pensou? Olha como é o ego humano, gente, olha como é. Então, às vezes, eu sei que você que está aqui, você é embaixador, você não é embaixador, mas você está fazendo uma coisa muito legal, seja lá na sua igreja, seja no seu trabalho, ou seja na sua família. E aí o que acontece? Quanto mais você se destaca em algo, mais você tem a chance de receber críticas. Exatamente. Porque assim, ó, imagina comigo, a gente sabe que a água pode ser fria, pode ser muito quente, pode ser morna. Eu não sei se você já experimentou tomar água morna, mas água morna é intragável. Tanto é que a Bíblia diz que a última igreja é a igreja de Laodiceia, que não é nem fria nem quente, e por isso ele tem vontade de vomitar da boca. Por quê? Porque é morno. Então o negócio morno é ruim. Só que o morno, ele simplesmente está ali, nem fede nem cheira. Então, ninguém está ligando pro morno. Agora, experimenta você dá uma aquecida, ficar quente ou ficar frio. O que vai acontecer? Né? Toda vez, escreve isso daí, toda vez que você polariza, você polemiza. De que jeito? Toda vez que você se destaca, você vai gerar esse burburinho. Ou de pessoas fazendo críticas construtivas. E sabe o que eu acho legal, Taylor? Diz, me conta, Patrícia. Não, o que eu acho ilegal da crítica construtiva. Será que existe? O que acontece? A crítica construtiva é assim, eu chego, eu vou te fazer uma crítica construtiva, tá? É assim, e se você fizesse de tal jeito, né? Ou se você tal. Só que a maioria, quando vem te falar alguma coisa construtiva, o interessante
é que a pessoa não deixa claro o que você deve melhorar da próxima vez. Ela quer fincar uma estaca no teu olho, né? Ela quer fazer isso com você para te diminuir. Mas ela não diz qual que é a sugestão dela para da próxima vez você ser melhor. Você já reparou isso? Se você não reparou, repara para você ver. Comece a prestar atenção. Presta atenção para você ver. Então, assim, às vezes a gente não sabe lidar com a crítica. E olha que sério isso, Taylor, que eu vou dizer. Nós temos muito maior chance de valorizar quando alguém nos critica do que aceitar quando as pessoas nos elogiam. Diz aí, tanto homem quanto mulher, quando alguém olha pra você e você tá bem arrumado, fala assim, nossa, como você tá bonita, ou nossa, como você tá bonito. Ai, o que você fala? Me conta. Você fala assim, ah, muito obrigada. Ah, sério, você gostou? Ou, ah, imagina, nossa, essa minha roupa aqui é velha. Ai, eu tô gorda. Ai, eu tô gorda, Ai, eu não tô sei o que lá. careca, né? Fala aí se você não faz isso. A gente tem dificuldade de receber elogios, mas a gente dá muito crédito para as críticas. Exato. Então, vai alguém te falar pra você assim, nossa, mas você tá gordinha, hein? A gente agarra aquilo pra si e fala, nossa, mas tô mesmo. Aquilo dói no peito. A gente acredita como se fosse uma realidade tão grande. Depois você chora escondidinho, achando que é isso mesmo. Então, veja, percebe que a gente tem essa tendência de acreditar mais nas coisas negativas que as pessoas dizem de nós, porque na nossa cabeça, se a pessoa está dizendo algo negativo a nosso respeito, é porque é verdade. Olha uma outra deturpação, né, de raciocínio. Quem disse que toda crítica é verdadeira? Quem que disse? Mas por que a gente acredita mais em alguém que nos critica do que em alguém que nos elogia? Porque quando a pessoa nos elogia, a gente acha que é falsidade, né? Ah, lá vem essa falciane aí, elogiar minha saia, elogiar minha sandália, meu sapato, meu cabelo. Ela acha que eu sou boba, que eu não sei. Ela não é assim. Quando na verdade, se alguém fala assim pra você, nossa, se você, da próxima vez, tenta elevar mais esse tom na hora de você cantar tal coisa, né? Se você canta na igreja ou faz alguma coisa assim. E às vezes a crítica, né, Taylor, ela não é aberta, ela não é escancarada. Às vezes a crítica é sutil. Só que daí, como você e eu temos muito mais facilidade de acreditar naquilo que as pessoas dizem negativamente da gente, o que a gente vai fazer? Nossa, não canto mais. Nossa, meu nome não entra mais na escala. Nossa, não vou postar mais nada. Patrícia do céu, eu fiz aquele risco que você pediu, nunca mais faço, porque, nossa, minha mãe falou isso, minha irmã falou aquilo, minha prima falou aquilo, e a menina da igreja, e aí você nunca mais faz. Então, olha só, como que é difícil pra gente olhar pro nosso fracasso e perceber que o fracasso nada mais é do que uma forma de aprender. Exatamente. Porque quando a gente era pequenininho lá e começou a andar de bicicleta, começou a aprender, quantas vezes a gente caiu? Mas rapaz... Gente, eu tenho cicatriz no meu joelho até hoje, de tombos que eu caí aprendendo a andar de bicicleta. Agora, e se eu tivesse no primeiro tombo dito assim, ah, isso não é pra mim? Cara, eu andei muito de bicicleta, minha vida inteira, até os 21 anos, eu andei de bicicleta pra cima e pra baixo. Então, se eu não tivesse aprendido, eu tava frita, porque eu só ia andar a pé, né? Demorar muito mais pra fazer tudo. Então, veja, hoje pode ser que o seu aprender seja o quê? Né? Qual os embaixadores aí? Estão aprendendo a escrever legenda, estão aprendendo a postar, fazer... Na semana que vem eles vão começar no desafio das lives, eles vão aprender a destravar com as câmeras, vão aprender a fazer as suas vendas. E se por acaso, por alguma razão ou qualquer obstáculo, simplesmente alguém chega e fala alguma coisa do post dele, ou fala alguma coisa da abordagem dele... Nós somos um casal, sim. Casalzinho, bonitinho. Ele é meu, eu sou dele. E estamos juntos aqui há quanto tempo, Taylor? 23
3 anos. De casados, tá? Casados. De casados, mais 2,5 de namoro. É isso aí. Então, daqui a pouco a gente tá fazendo bodas de prata inteiro. Mas tá muito chique, hein, minha filha? Mas ó, eu vou dar um jantar, vou te convidar, viu, gente? Vou convidar vocês aqui, ó. Nem que for online. Um jantar online. O que vocês acham? Vocês topam? Então, olha só. Pensa comigo. Pensa comigo. Aí, esse coitado desse embaixador que tá lá na luta, tentando fazer as coisas dele, já vem um abençoado lá, para não dizer condenado, chega nele e fala: ai, mas o seu riso ficou tão sem graça. Ai, por que você não usou aquela música? Ai, por que você não fez tal texto? Blogueirinha, da você blogueirinha. tá muito blogueirinha. E aí, o que acontece? Meus amigos, acontece que aí que tá a virada de chave. Exatamente. Sabe por quê? A maioria de nós, como eu disse, vai se apegar às observações negativas, às críticas construtivas, né? Porém, aonde reside a grande questão aí que você, que é embaixador, se você não é embaixador, tá aqui com a gente, o que você deve considerar na hora de alguém fazer uma crítica para você? Seja ela qual for, de que envergadura for, pode ser que seja pesada, pode ser que seja leve, pode ser que seja bem sutil. Mas aí você que está aqui comigo hoje, que vai aprender isso, o que você deve se perguntar na hora que alguém vier fazer uma crítica para você? E essa pergunta é fundamental e ela vira o jogo. Você deve se perguntar o seguinte: ok, essa crítica que eu estou recebendo aqui, ela vai impactar no que na minha vida? Eu vou perder meu emprego? Eu vou perder minha casa? Vou perder meu carro? Vou perder meu marido? Vou perder meu namorado? Eu vou perder dinheiro? Eu vou perder o que ouvindo a crítica dessa pessoa? Porque, felizmente ou infelizmente, o ser humano ele é movido a recompensas, entendeu? Ele é movido a recompensas. Então, imagina você, se você recebeu a crítica e você percebeu que aquilo não vai te prejudicar em absolutamente nada, o que você deve fazer? Simplesmente, sabe, entra aqui, sai aqui e toca a vida. E toca a vida. Exatamente. Por quê? Porque se você não for perder nada, você não precisa nem dar atenção para o que estão falando. Agora eu vou te ensinar outra coisa, tá? Presta atenção. Isso aqui é um plus já. Se a pessoa te veio fazer uma crítica e falou que alguma coisa sua tá errada, ou ficou ruim, ou tá assim ou tá assado, sabe o que você deve perguntar para a pessoa? Essa é demais. Você deve dizer assim para a pessoa: olha, ok, eu aceito a sua sugestão, né, sua crítica, mas eu fiquei com muita dúvida. Como é que você teria feito? Como é que você faria daqui pra frente? Ou como é que você faria no meu lugar? Me dá uma dica. Meu amigo, olha, não tem coisa que quebre uma pessoa no meio do que você fazer essa pergunta. Como você faria esse Reels? Tá legal, mas como você teria faria escrito, né? essa legenda? Como que você teria feito esses stories? Esse né? post? Então assim, gente, e olha, de experiência própria, as críticas vêm justamente de pessoas que não fazem nada, que não realizam. Isso que é o pior. Sabe por quê? Porque assim, vocês são um processo de crescimento, amadurecimento, mudança de mindset. E a verdade dos fatos é o quê? Que nem sempre a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está convivendo contigo, os amigos, está com a mesma mentalidade que você. Está no mesmo patamar que você. Faça a pergunta para si próprio. Poxa vida, eu sou a mesma pessoa de 10 anos atrás? De 5 anos atrás? Não. Nós estamos em constante evolução. E o fato de nós estarmos evoluindo, infelizmente, no meio do caminho, nós vamos encontrar essas pessoas que não estão com a mesma mentalidade que você.
E por isso vem a crítica. Porque eu falo, nossa, mas por que ele está fazendo isso? Nossa, mas ele não era assim. Não, mas ele não fazia isso. Não é, Patrícia? Exatamente. Agora, uma coisa importante. Se a pessoa veio e falou isso pra você, você já logo jogou isso daí e a pessoa respondeu à altura, e se você perceber que por um acaso essa crítica é justa, porque às vezes pode acontecer da pessoa vir falar com você e aí a gente ter aquele amortecedor, né? Os embaixadores aprendem lá no curso a usar amortecedores. Então, quando você receber algo assim, amortece isso. Recebe, analisa. Analisa com calma, respira, né? Retorna. E devolve de uma forma leve. Por quê? Porque se você responde à altura, você vai descer exatamente na altura de quem está te criticando. Agora, se você responde com essa delicadeza, com essa de forma inteligente, aí a pessoa vai ver que, apesar de ter feito uma crítica para você, ela ainda se encontra num patamar inferior. Entende? Ela ainda se encontra num patamar inferior. E aí o que acontece? Se você perceber que a crítica foi justa, o que você deve fazer então? Aceita. Aceita que dói menos. Aceita. Receba. Para de se vitimizar. Para de mimimi. Sabe? E daí, cara, vou melhorar isso então. Seja Exatamente. prático. Cara, é isso que tá errado? Então vou melhorar isso. Bora alterar. Então, existem coisas que a gente fica se amarrando e se prendendo que vão te impedir de ir para um próximo nível, porque você fica 80% daí do seu tempo olhando para o passado que passou, pela caca que você fez, se você fez mesmo, ao invés de olhar o quê? 10% para o passado, 20% para o futuro e 70% no presente. Porque quem muda o seu jogo é o teu presente, é o que você está fazendo agora. É hoje que você muda o seu jogo. E a gente está numa era em que as pessoas, olha só que triste isso. As pessoas ou ficam 80% lá no passado, vivendo esse rancor, vivendo tudo que não deu certo. Isso vai amargando a vivendo pessoa. tudo que não funcionou. Ah, comigo sempre foi assim. Comigo nunca deu certo nada. Eu tenho um azar terrível, sabe? Tudo que eu ponho a mão não dá certo. E fico 80% do tempo vivendo nesse passado sombrio. E 20% ela reparte. Horas ela tá pensando aqui no agora, hora ela fica lá sonhando com lá pra frente. Sonhando ou ficando ansiosa pelo que virá. E aí tem uma outra questão, uma outra classe de pessoas, que são as pessoas que vivem 80% no futuro e 20% no presente. Aí esses 20 já divide com 10 no passado, ou seja, o presente sempre fica morrendo de fome. E aí a gente vê milhares e milhares de pessoas ansiosas, porque estão vivendo o futuro antes dele chegar. Estão olhando muito para frente sem alterar o presente. Exato. Então, se você receber uma crítica, se ela é justa, você vai o quê? Aceita isso, trabalha isso em você, se aprimora e parte para a próxima. Por quê? Porque agora você já sabe que aquilo não funcionou, por alguma razão não deu certo, poxa, eu vou melhorar. Agora, a mentalidade pobre fica pensando no quê? Nossa, nunca mais eu vou fazer. Nunca mais eu vou dar chance para alguém me criticar. Não me pega mais. Não me pega mais. Agora veja, pessoal. Por outro lado, a gente falou até agora aqui de pessoas nos criticando. Agora, eu quero dizer para você uma coisa. Existe um hater que é o pior de todos. Existe um hater que é aquele cara que te destrói, que te detona, que acaba com você, Eu acho que é o te pior deixa dos sem haters. chance, que é você mesmo. A autocrítica. Então, muita gente até confunde, tá, gente? Até confunde a questão da autocrítica com
Como que é? Eu gosto desse termo que eu ouço muito. Ah, não sou suficiente. Eu ouço muito isso. Patrícia, eu não me sinto suficiente. Eu acho que tá sempre faltando uma coisa. Eu acho que sempre os outros estão fazendo melhor do que eu. Eu acho que sempre, sabe, o post do outro embaixador fica melhor. Tudo que ele faz fica bom. E o meu nunca presta. O meu eu nunca acho bom. E daí eu sempre não faço. Porque como eu não vou conseguir alcançar o que ele está fazendo, então eu não vou fazer. Então, gente, olha, daqui pra frente, hoje é 15 de junho, de hoje em diante, você não vai mais confundir o que é não ser suficiente com autocrítica. Por quê? Porque você sempre se sentir insuficiente, É muito ruim. vai alimentar você de pensamentos ruins. Pensamentos. Se, nossa, minha legenda não é boa, meu post não é bom, minha abordagem não é boa, eu não consegui contato, todo mundo tá vendendo, menos eu. Ao passo que a O autocrítica... pastor não falou comigo, eu não sei quem, a Patrícia não comenta meus posts, o Taylor não curte meus negócios, ai, coitado de mim. E pensamentos, gente, geram sentimentos. Anota isso que eu tô te falando. Pensamentos geram sentimentos. Então, se eu só faço isso comigo, se eu só me jogo para baixo, se eu fico repetindo isso para mim mesma, o que vai acontecer? Eu vou começar a sentir isso. Eu vou começar a sentir que é verdade. E sentimentos geram ações. Eu vou começar a pensar, nossa, realmente, olha, eu tô me sentindo um lixo hoje. Porque eu não rendi, eu não consegui fazer. E aí, isso vai refletir aonde? Nas tuas atitudes. Na forma como você vai fazer aquilo, na forma como você vai gerar o seu resultado. E isso se aplica em tudo na nossa vida. Vai pro fogão achando que você não sabe cozinhar. Vai pro fogão para fazer um prato novo achando que você vai fazer caca. Vai acontecer exatamente isso. Você entendeu? Então não é a força da mente, não é um negócio... Não é nada disso. Não é nada sobrenatural. Não é nada sobrenatural. Não. É simplesmente porque os nossos pensamentos, e a Bíblia é clara em dizer isso. Salomão repete isso e é um dos versos que eu mais gosto. Que ele diz, aquilo que o homem pensa, ele é. Então, a forma como você está pensando de você mesmo é a forma como você está se tornando. Se você pensa que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você pensa que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, as suas atitudes aqui vão mostrar para todo mundo como é que você está se sentindo, como é que você está pensando. Então, olha como é importante isso, como é importante a gente ter esse senso de que, sim, Deus se importa com os nossos pensamentos. E Ele quer que nós tenhamos pensamentos tão altos quanto os dele. Porque se Ele pensa bem de mim, por que eu vou pensar diferente daquilo que Deus pensa de mim? E eu vejo muita gente brigando consigo mesmo. Querendo acabar consigo mesmo, querendo minar as forças, minar as energias. E aí o que acontece? Não é aquela pessoa que vai bem no trabalho, não é aquela pessoa que se empenha em nada que faz... Não é aquela pessoa que vai bem nos relacionamentos, que se relaciona bem com os outros, sabe? Não é aquela pessoa que tem contentamento. E um dos pilares da prosperidade, no sentido, né, seja lá financeiro, profissional, pessoal, espiritual, é o quê? É você ter contentamento. É você olhar para você mesmo e pensar, que bom que Deus me fez assim. Que bom que Deus me fez desse jeito. E se Deus me fez assim, eu vou aceitar. E eu vou usar isso que Ele me deu da melhor forma possível. E hoje não. E hoje as pessoas pensam ao contrário. Nossa, mas por que Deus não me mandou com mais cílio? Por que Deus não me deu cabelo liso? E sabe o que acontece? A gente passa a não ser grato pelaquilo que nós temos, pelaquilo que nós somos e por aquilo que nós podemos ser.
Exatamente. E a gratidão, gente, olha que eu aprendi isso numa das leituras que eu fiz lá. Lembra que eu mostrei os livros que eu ganhei do Dia dos Namorados? Ah, então tem um deles, gente, que diz assim, que Deus, ele nos dá as coisas e a partir do momento que a gente é grato, a gente se torna apto para receber mais coisas. Olha que sério isso. Então, se você recebe hoje um pouquinho, seja grato por isso, porque você vai ficar apto para receber mais. Eu achei isso fantástico. Fantástico. E hoje a gente faz ao contrário, né? Se a gente tem pouco, a gente reclama até do que a gente tem. E quanto mais a gente reclama, vocês já pararam para pensar no que é reclamar? Reclamar é você clamar de novo. Reclamar. Ou seja, aquilo lá já passou, aquilo lá não deu bom, aí você vai lá e reclama aquilo. Ou seja, você chama aquilo de novo. Então, gente, olha, se tem um hábito que uma pessoa de sucesso tem que banir, é o ato de reclamar. Porque quem reclama é ingrato. E quem é ingrato não recebe mais de Deus. Não recebe mais da vida, não recebe mais dos colegas, da família, sabe? Então, hoje aqui nós temos que sair daqui sabendo como superar esse medo das críticas. Principalmente a crítica que a gente faz pra gente mesmo. Porque você ter critério, né? A autocrítica, né? Poxa, o que é autocrítica? É olhar aqui pra vocês e falar, nossa, que bom, apesar de eu ter lavado o cabelo, ó, né? Ele não tá uma vassourona solta, suja. Eu tive esse critério, né? Ao invés de vir aqui de repente, sei lá, com uma panela de comida comendo na sua frente, eu tive o critério de me alimentar antes. Então, o que acontece? Essas são as autocríticas que a gente faz no sentido de termos parâmetro, nossos parâmetros. Agora, quando você exagera nisso, aí você entra nesse ciclo que eu acabei de relatar para você. Então, ter um pouco de noção de autocrítica não é ruim. Ruim é quando você extrapola, porque tudo que extrapola não é bom. Negativo. Até as coisas boas que você extrapola, depende, você fala assim pra mim, ah, Patrícia, eu sou vegetariana, não como carne, mas aí, sabe, quando tem almoço da igreja, que tem estrogonofe de glúten, a pessoa come uns 3 pratos de estrogonofe, mas ela é vegetariana, você entendeu? Então, às vezes até as coisas boas, se você usa de forma exagerada, você acaba de qualquer forma trazendo prejuízo para você mesmo. Então é esse equilíbrio. Então a autocrítica nos ajuda a termos noção daquilo que nós estamos fazendo, mas ela em alto grau, ela acaba fazendo com que você pense de forma equivocada, distorcida a respeito de você mesmo. E eu tenho certeza que aqui comigo hoje tem gente que olha no espelho e vê sim uma imagem distorcida. Todo mundo fala que você é simpático, que você é bonito, que você tem um sorriso legal, mas você não acredita. Por quê? Você só acredita nas coisas negativas que te falam. Então, meu amigo, você tem que sair daqui hoje sabendo que o primeiro medo que você tem que vencer, que superar, é o medo daquilo que você mesmo se julga, daquele jugo que você coloca sobre os seus ombros. Então, desse peso, você tem que se livrar e colocar ele no colo de Deus, porque Deus sabe o que fazer com isso, você não sabe. Então, eu vou te dar uma dica. Quando alguém agora te fazer um elogio, sabe o que você vai fazer? Pois simplesmente agradecer. Nossa, mas como você está bonito hoje. Ah, obrigada. Ah, obrigado. Só porque a pessoa não era obrigada a te elogiar. Ninguém estava forçando, mas se ela te fez um elogio, agradeça. Exatamente. Gratidão. E olha que coisa interessante, minha gente. Aceite, receba. Ontem a gente teve a nossa segunda aula com a terceira turma dos embaixadores e eu percebi que eles entraram na aula assim muito inseguros, achando que
poxa, eu não sei, eu tô sozinha aqui, todo mundo sabe, eu não sei. E ao decorrer da aula, quando a gente abriu para eles conversarem, que aí a gente foi conhecer cada um deles, aí eles viram que eles estavam todos no mesmo barco. E todos no mesmo patamar, né? Todos no mesmo patamar. E aí a gente fez um pacto de todo mundo crescer junto. Então veja, às vezes não é sobre falta de capacidade. Às vezes é sobre falta de confiança em você mesmo. Porque você é capaz. Você é capaz. Deus te dotou de inteligência. Deus te dotou dessas capacidades, dessas ferramentas, para que a gente pudesse sim ter uma vida melhor. Que a nossa vida vai ser com trabalho? Sim. Vai ser com suor? Sim. Porque, gente, de verdade, riqueza ou uma vida boa sem sacrifício, a gente tá, quem leu um capítulo de Provérbios todo dia já sabe que a riqueza ganha de forma fácil, ela também vai fácil. A riqueza conquistada de forma difícil, ela permanece. Então, enquanto nós vivemos nesse mundo, vai ser difícil. Mas tudo é difícil até se tornar fácil. Então, hoje o que é um obstáculo gigante para você, amanhã pode ser o seu trampolim, pode ser aquilo que vai te impulsionar, sabe? E a gente quer encerrar hoje essa live dizendo para você o seguinte: meu amigo, quanto mais você fizer, quanto mais você realizar, quanto mais você se destacar, é provável que você vai ter mais crítica. Quanto mais mangas uma mangueira tem, mais pedradas ela leva, meu povo. Exato. Então, se você fizer alguma coisa, você vai ser criticado. Se você não fizer uma coisa, você vai ser criticado. Então, fazendo ou não fazendo e sendo criticado, não é melhor então que eu faça? Sem dúvida. Sabe por quê? Porque assim, o tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar. Então faça alguma coisa. Seja a melhor versão de você a cada dia. Faça um pacto contigo de que eu vou ser melhor que ontem, mas ainda vou melhorar mais amanhã. E assim as coisas vão acontecendo e você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. E Deus tem bênçãos preparadas para cada um de nós. Basta a gente ser grato e receber. Que legal, Taylor. Gostei desse conselho. Eu penso que ele é válido para todos nós que estamos aqui. Todos nós. Porque, de qualquer maneira, como eu disse, não importa o que a gente faça, a gente sempre vai ser criticado. Se a gente se lembrar de Jesus, eu queria muito que nesse momento você lembrasse de Jesus. Pensa nele lá na cruz, sendo criticado, sendo humilhado, as pessoas perguntando: desce daí, você não é o rei dos judeus? Desce daí então. Não sabe nem se salvar a si mesmo. Curou a tantos e não consegue salvar a si próprio. Exatamente. Então você quer um exemplo maior. Se o rei do universo foi humilhado, foi criticado, foi injustiçado, o que você espera melhor do que isso? Por que a gente se coloca num patamar tão alto que a gente não pode sofrer crítica, humilhação ou coisa assim? Por que não? Quer um conselho para ser feliz? Quer um conselho para ser feliz? Sempre espere pela ingratidão. Mas como assim, Taylor? Porque se você esperar pela ingratidão, você não vai criar expectativas. E quando vir uma coisa boa, legal. Mas se vierem críticas, toca a vida que você estava esperando por aquilo. E quando você se prepara, você sai preparado, meu amigo. Nada pega e te derruba tão fácil. Espere sempre pela... Não é espere, é outra palavra, né? Mas espere, conte com a ingratidão. Sempre conte com a ingratidão. Porque se vier bênçãos, beleza. Que seja lucro, né? Se vier críticas, tá tudo certo, eu estava esperando por isso.
Então, pessoal, olha, você que está aqui comigo online, você que vai assistir isso depois, você não vai sair daqui hoje sem saber que a melhor forma de superar o medo da crítica é você indo com insegurança mesmo, é você fazendo mesmo, indo com porque medo de qualquer mesmo. maneira vão te criticar. Agora, tudo vai depender da postura que você tiver, da forma que você fizer a leitura dessa crítica, de como você vai amortecer essa crítica. Se for justa, você vai aceitar. Se for injusta, você vai deixar entrar e sair e vai continuar fazendo e fazendo melhor. E sempre pensando que quem somos nós para ser melhor do que Jesus, que foi criticado, humilhado, açoitado. Então, de tudo isso que Jesus passou, qual o problema de você ser criticada? Não é verdade? Então, de hoje em diante, eu quero que você olhe aí para o que você tem que fazer, embaixador. Se você não é embaixador, olha para o teu trabalho, olha para a tua vida na igreja, para as coisas que você faz e olhe com esse novo prisma de que você sim é dotado de capacidade. O que te falta é confiança. Então, confie em você primeiro, confie naquilo que você pode fazer e confia naquele que te dotou com essa capacidade. Eu tenho certeza que nunca mais você vai se sentir paralisado com medo de críticas. É isso aí. Que olha, eu quero muito que tenha sido útil para você esse tempo que a gente passou aqui contigo, que você possa sair daqui fortalecido com a segurança de que independente do que aconteça, vai e faz, porque as pessoas sempre estarão olhando do lado, sempre estarão olhando o que você está fazendo. Então, você olha para cima, olha para dentro e faça o seu melhor. E com certeza, muito em breve você vai estar aqui ajudando outras pessoas a aprenderem com isso, a crescerem com isso e a serem as melhores versões de si mesmas. E como diz nossos embaixadores, para cima, porque foguete não dá ré.